Olá, 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 bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo da nossa jornada. Deus seja louvado por sua vida, pela sua história, pela sua jornada, né? Estamos aqui empenhados numa jornada de 40 dias, né? E hoje é o 9º dia da nossa jornada de estudos do livro Administração Eficaz, ou também conhecido como o livro Conselhos sobre Mordomia, da escritora Ellen White, né? Obviamente que estamos fazendo uma jornada de estudos nesse livro, mas obviamente com base na palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo mais uma vez e quero, antes de começar o estudo dessa manhã, para quem está assistindo de manhã, para quem está assistindo à tarde ou à noite, não importa o horário, mas desse dia, para que a gente possa, antes de começarmos o estudo propriamente dito, quero dar alguns recadinhos para vocês, né? Lembrá-los, mais uma vez, se você é novo aqui no canal, está acessando pela primeira vez, se inscreve no canal, tá bom? E assina e ativa o sino das notificações, tá bom? Porque todas as vezes que a gente é, publicar um vídeo novo ou fazer uma live, você vai receber no seu celular uma notificação no seu e-mail também, avisando que está começando a nossa transmissão, a nossa postagem, para que você tenha acesso a esses conteúdos, também. Peço que você deixe o seu joinha aí embaixo, coloca o likezinho, tá bom? Porque isso ajuda no engajamento do canal e quanto mais likes o vídeo tiver, mais o algoritmo entende, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele vai disponibilizar automaticamente para outras pessoas, tá bom? Além disso, compartilhe o link do vídeo também para que outras pessoas que você já conhece que gosta desse tipo de assunto relacionado com a palavra de Deus possa receber e ser edificado aí pelo estudo, né, dirigido que estamos fazendo da leitura deste livro e da palavra de Deus como um todo, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrá-los é que na descrição desse vídeo eu estou deixando todos os dias 3 links para você acessar. O primeiro deles é para você baixar o aplicativo 7Me. É um aplicativo desenvolvido pela área de tecnologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e lá tem um monte de ferramentas importantes para o seu engajamento, né, no estudo da palavra de Deus. Ali você vai encontrar meditação, vai encontrar lições, né, da escola sabatina, de adulto, de jovens, tem material para criança, tem inário, tem um link lá para que você possa acessar, se você estiver numa cidade onde você não sabe se tem ou não Igreja Adventista próximo, você acessa ali o site Encontra uma Igreja, também tem lá o link. Enfim, é uma ferramenta muito bacana, tá bom? Você também, dali, nesse aplicativo, você pode também fazer suas doações em dízimos e ofertas. Então, é muito bacana esse aplicativo, muito, muito interessante. O segundo link, depois que você baixar o aplicativo, o segundo link é para que você possa acessar o nosso grupo de oração. Você entra lá e faz parte do nosso grupo de oração. Ali você pode fazer seu pedido de oração e também pode orar pelos pedidos que ali estão colocados, tá bom? E o terceiro link, são 3 links, o terceiro link é o link do livro. Você pode baixar o livro que nós estamos estudando em PDF, tá bom? Para que você possa ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e aí acompanhando, tá, de repente você está gostando da leitura, do estudo, e você pode ler os outros capítulos que nós não estamos estudando, porque a jornada que nós estamos fazendo é de 40 dias, né? E também o livro tem 68 capítulos, né? Então a gente não vai ler todos os capítulos, né? Selecionei só 40. E aí, com você imposto do livro, você pode ler os restantes dos capítulos para você ainda mais ser edificados no Senhor, tá bom? É isso aí. Que Deus continue abençoando você, né, nessa jornada e você seja firme todos os dias aí aqui, junto conosco, acompanhando o estudo dirigido do livro Administração Eficaz, Conselhos sobre Mordomia, beleza? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente já adentrar no tema de hoje. O tema de hoje está no capítulo 13, fundado sobre princípios eternos. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo? Vamos orar. Feche seus olhos, abra teu coração e vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, nós louvamos o teu nome, porque estamos aqui firmes e fortes no estudo dirigido desta literatura que a tua serva Ellen White escreveu
com base nos ensinos bíblicos e nas revelações que o Senhor a concedeu sobre a mordomia cristã, como sermos melhores mordomos da causa do Senhor. Hoje vamos estudar o capítulo 13, que teu Espírito repouse sobre todos nós que estamos aqui acompanhando esta transmissão. E, portanto, Deus, que o teu Espírito abençoe-nos com entendimento, com sabedoria e com a tua graça, para que tudo que possamos aprender aqui não fique apenas no campo filosófico das ideias, mas vá para o campo prático da nossa vida diária. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra com os nossos irmãos e amigos. Te pedimos que as bênçãos do céu, sobretudo bênçãos espirituais, sejam derramadas em nossa vida hoje. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados, é isso aí. Capítulo 13, fundado sobre princípios eternos. Este capítulo, ele vai trabalhar mais assim detidamente os princípios que norteiam este assunto chamado dízimos, né? Esse capítulo especificamente é mais focado, fala de ofertas, mas destacado mais nos dízimos, os princípios bíblicos, a fundamentação bíblica que ampara este recurso que esse recurso chamado dízimo, que, enfim, a maioria das igrejas praticam, né, a entrega desse conteúdo, né, financeiro. E aí vamos trabalhar aqui os princípios que norteiam o porquê que Deus pediu vamos dizer assim, esse recurso que vem das nossas mãos, né? Mas quero começar com um texto bíblico aqui de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero destacar desse texto, Paulo está exaltando aqui a soberania divina, né? A sabedoria, a soberania, a riqueza, o conhecimento de Deus. Deus está sendo exaltado aqui pelo apóstolo Paulo, né? Ele fala que Deus é insondável, Deus é inescrutável, Deus é inexplicável também. Assim os seus caminhos, né? Então, quem pode conhecer a mente de Deus profundamente? Quem pode ser conselheiro de Deus? A pergunta é retórica, mas a resposta é um não bem grande. Ninguém conhece a mente total de Deus, ninguém foi conselheiro de Deus, né? Ou essa parte que eu destaquei, né, que é a parte que nos interessa para o tema, ou seja, quem entregou a Deus algum recurso para que Deus venha devolvê-lo? Ninguém. É o contrário, na verdade, né? Deus entrega, doa, por meio de sua bondade, é Ele que nos entrega recursos, é Ele que nos dá todas as coisas. E a Ele simplesmente nós restituímos, nós o devolvemos. É isso que está dizendo esse texto que está grifado em amarelo. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, né? Todas as coisas são dele, todas as coisas são dadas por meio dele e todas as coisas são para ele. Ou seja, é dele, ele mesmo entrega, por meio dele é entregue a nós, e é para ele o destino de todas as coisas. Então, aqui Paulo está afirmando que o centro das coisas são Deus, e aí a ele glória eternamente. Amém. Então, já de cara aqui a gente pode tirar uma lição importante acerca, pegando só esse destaque, que o dízimo, se todas as coisas é dele, é dada por meio dele, e é por causa dele, é para ele o fim, a finalidade de todas as coisas, o dízimo é a mesma coisa. Ou seja, o dízimo, a devolução, né, ou a entrega desse recurso na igreja,
ela não só é para a obra de Deus, não só é para a obra de Deus, é para a glória dele. Não é só para a obra, para o avanço da obra. A gente vai ver aqui que isso é importante. Mas quando nós, como adoradores, entregamos para Deus o dízimo do Senhor, que pertence a Ele, dentre tantas coisas que aquilo significa, a principal delas é a glória de Deus. A glória de Deus, né? Tanto que o apóstolo Paulo termina esse pensamento dizendo a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando nós vivemos o dele, o por meio dele e o para ele, a glória está sendo dada a Deus. Quando o nosso foco, nosso pensamento, das nossas intenções, das nossas atividades, o centro é Deus, é ele que é glorificado. Então, o dízimo, ele tem essa conotação, né? De glorificar o nome do Senhor, tá bom? Muito bem. Já adentrando aqui no capítulo, começa dizendo assim o primeiro parágrafo. O sistema do dízimo remonta para além dos dias de Moisés, para além dos dias de Moisés, ou seja, bem antes dos dias de Moisés. Requeria-se dos homens que oferecessem dons a Deus com intuitos religiosos, antes mesmo que o sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. A gente já falou aqui em outros capítulos que só o fato de Deus ter separado uma parte do Éden que o homem não podia tocar, qual era? Todos nós sabemos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse a Adão, olhe, se alimente, desfrute de todas as árvores do jardim, mas tem uma que você não pode tocar. Tem uma. Já aí, você já tira um princípio norteador do dízimo. De todas as coisas que Deus nos dá, tem uma parte que nós não podemos mexer. Tá? Está desautorizada o homem usufruir disso. No Éden, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, em relação às dádivas. Deus colocou esse mesmo, a gente falou em capítulos passados, Deus colocou este mesmo princípio sobre o tempo, ou seja, nós temos 24 horas e temos 7 dias na semana. Destes 7 dias, um não pode ser tocado para usufruto do homem. Assim, para que o homem utilize esse dia da forma como ele queira, como ele usa nos outros dias. E a gente sabe que esse dia, a marca desse tempo é o sábado do Senhor. Esse dia é sagrado para as coisas de Deus. Está muito bem claro na Bíblia, bem definido. É como se pudéssemos dizer que o sábado é o dízimo do tempo, né? Muito bem. Então, Ellen White diz aí que o dízimo não é uma invenção nova. É algo que vem dos dias de Adão mesmo, e a gente sabe que quando Deus fez todas as coisas, ele definiu aí, né? Definiu aí a árvore do conhecimento do mal bem antes do pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal não foi dada depois do pecado, foi dada antes. Então, o princípio do dízimo já estava ali, vamos dizer assim, elencado, né? Na natureza das coisas sagradas, né? Aí ela continua dizendo assim: deviam os homens manifestar em ofertas a apreciação das misericórdias e bênçãos a eles concedidas. Ou seja, as ofertas é a manifestação do homem sob a apreciação das misericórdias e das bênçãos de Deus, dadas por ele. Isto continuou através de sucessivas gerações e foi observado por Abraão, que deu o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, a devolução, a entrega das ofertas, dos dízimos e ofertas, é o reconhecimento que nós estamos reconhecendo as misericórdias e as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É um reconhecimento, é uma honra, né? Devolver para Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? E tudo mais, isso representa, né? Isso representa, na verdade, uma honra,
que nós estamos dando a Deus por tudo aquilo que ele faz por meio de nós, tá bom? Avançando aqui, ela diz assim: o mesmo princípio havia nos dias de Jó. Jacó também, quando errante e exilado, destituído de bens, deitou-se à noite em Betel, solitário e tendo por travesseiro uma rocha, prometeu ao Senhor: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, veja que muito antes de Moisés, muito antes de o povo de Deus se estabelecer como nação, o dízimo já era uma prática espiritual fundamental na vida do povo de Deus. Deus não obriga os homens a dar. Isso é importante nós entendermos. Deus não obrigou ninguém a dar, devolver o dízimo. A dar ou devolver, como queira chamar. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Deus não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Percebe? Então, Deus não obriga. Eu costumo pensar e dizer que, embora o dízimo seja uma obrigação religiosa, quando você entende verdadeiramente o princípio, o dízimo é uma obrigação religiosa no sentido espiritual da coisa, tá bom, gente? Entenda essa obrigação não é uma obrigação militar, né? Legalista, mas é uma obrigação religiosa. Mas quando você entende o princípio que está por trás de tudo isso. Só que mesmo sendo uma obrigação religiosa, Deus não quer que você e eu sejamos constrangidos a isso. Deus quer que nós façamos isso de boa vontade, né? Que faça isso de forma voluntária, ou seja, se eu faço isso, se eu entrego para Deus o dízimo, porque eu estou sendo constrangido para isso, já é oferta manca. A oferta já está manca, se é assim que está sendo feita. Então, Deus não obriga os homens a dar, ou seja, tudo quanto derem, deve dar de forma voluntária, amorosa, dedicada e consagrada ao Senhor, porque Deus não quer que o seu tesouro seja preenchido, né? Esteja cheio de ofertas de má vontade, dadas de má vontade. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo deu aos crentes instruções referentes a princípios gerais sobre que assenta o sustento da obra de Deus na terra, né? Aí, o que eu vou ler agora está em 1 Coríntios 9, de 11 a 14, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Esses primeiros versos que nós acabamos de ler, diz algumas coisas importantes aí para a gente refletir. Primeiro, Paulo está argumentando aqui, olha, se o que nós semeamos para vocês foram bênçãos espirituais, foram as coisas santas e sagradas, porque Paulo, em Coríntio, anunciou Jesus, né? Anunciou que o Messias, que tão esperado Messias, ele chegou e já fez a sua obra, e agora só precisamos aceitá-la, o sacrifício dele, né? Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu revelei para vocês, eu cheguei aqui e apresentei para vocês coisas, semeei no coração de vocês coisas espirituais. Coisas espirituais. Será muito recolhermos de vocês dádivas materiais, bens materiais? Ou seja, o que é mais importante? Paulo está levando os irmãos da igreja de Corinto a refletir numa coisa importante. O que é mais importante?
o que eu semeei para vocês, o que eu apresentei para vocês, que foi Jesus, né? Que foi Jesus, ou o ouro e a prata que vocês têm? Ou seja, se nós entregamos para vocês coisas espirituais, seria muita gente receber de vocês bênçãos materiais? Paulo está dizendo, outros têm esse direito sobre vocês. E nós também temos esse direito. Só que se vocês quiserem devolver, dar ou não, não importa. A gente vai continuar pregando, vai continuar trabalhando, vai continuar ajudando vocês a crescerem na graça de Cristo. Ou seja, porque a gente não quer ser um obstáculo para não pregação, né? Para que a pregação não seja pregada, vamos dizer assim. Para que o evangelho não seja pregado. Então, vocês dando ou não, eu vou continuar assim mesmo. Deus vai prover de outra forma, né? Deus vai prover de outra forma, ok? Continuando o verso, diz assim: não sabeis que vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Está falando do contexto dos judeus no passado, né? Dos levitas, dos sacerdotes, ou seja, eles se alimentavam das ofertas que as pessoas davam no templo, né, de Salomão. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, Paulo está aqui apresentando para nós, reconhecendo o sistema de dízimos e ofertas para a manutenção da obra. É necessário que a obra seja mantida nesse nível. Por quê? Porque existem pessoas que se dedicam a sua vida, eles vivem para pregar o evangelho. A vida deles são dedicadas exclusivamente para essa pregação. Então, mas se a igreja não for fiel nos dízimos e nas ofertas, esses homens e mulheres não vão ter recursos para a manutenção da sua vida, comida, bebida, roupa, casa, e o evangelho vai acabar se definhando, né? Vai acabar não sendo pregado e, obviamente, não vai alcançar ninguém. Então, Paulo reconhece as dádivas dos dízimos, inclusive no período do Novo Testamento, porque muita gente acha que o sistema de dízimos e ofertas acabou quando Jesus morreu. Por quê? Porque eles dizem assim, o evangelho, aliás, os dízimos eram para os levitas. Quando Jesus morreu na cruz, o sistema levítico de sacerdotes acabou. Então, nós não precisamos mais do dízimo, porque os levitas eles viviam exclusivamente para cuidar do santuário. Mas agora, na nova dispensação, na dispensação da nova aliança, não tem mais sacerdote. Percebe? Mas aqui Paulo está negando esse tipo de pensamento. Não. Aqueles homens eram ministros, os sacerdotes antigos eram ministros das sombras, das coisas simbólicas. O santuário era simbólico, o cordeiro não era o real, né? O animal não era quem salvava, era Cristo. Então, toda aquela administração era simbólica. E eles recebiam, eles tinham o direito de receber os dízimos e as ofertas de coisas simbólicas, ministrando coisas simbólicas. No Novo Testamento, os apóstolos e aqueles que hoje vivem de dedicação exclusiva, eles não estão ministrando mais coisas simbólicas. Eles estão ministrando coisas reais. Eles estão anunciando não a morte de um cordeiro animal, mas eles estão anunciando a morte do verdadeiro cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é Cristo, né? Então, é como Paulo disse assim, ó, se os antigos tinham esse direito, nós também temos agora. Porque nós estamos dedicando a nossa vida para anunciar Jesus. Nós não temos trabalho abdicando, mas temos esse direito. Porém, se vocês não contribuírem, eu vou continuar assim mesmo, porque Paulo dizia em outras passagens, sobre mim pesa a responsabilidade de pregar o evangelho. Na fome, na fartura, no frio, no calor, na perseguição, na abundância, não importa. Vou continuar pregando. Mas, lembre-se dos termos que Paulo usa, é um direito. E ele dizendo que o próprio Senhor disse, né? Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho, né? O apóstolo aqui se refere ao plano do Senhor para a manutenção dos sacerdotes que ministravam o templo, né? Já expliquei isso para vocês. Os que eram separados para esse sagrado ofício eram mantidos pelos irmãos.
pelos seus irmãos, aos quais ministravam bênçãos espirituais. Aí Ellen White afirma aqui, ó, foi a este plano de sustento do ministério que Paulo se referiu quando disse: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. E mais tarde, escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o trabalhador, ele é digno do seu salário. Se eu estou trabalhando em prol do evangelho, então eu preciso ser, o meu salário deve ter essa dignidade de vir do evangelho. Beleza? É como, vou usar aqui um paralelo, né? Os políticos, por exemplo, vamos supor que nenhum político fosse corrupto, tá bom? Vamos imaginar essa cena ideal. Temos os nossos políticos, eles não são corruptos. Eles trabalham em prol do serviço dos habitantes da cidade, seja o vereador, seja o deputado estadual, federal, senador, enfim, ele trabalha para o povo. Então, se eles estão exclusivamente trabalhando para melhorar a vida do povo, melhorar as estradas, melhorar o saneamento, melhorar as escolas, ou seja, eles estão ali trabalhando para elaborar projetos e leis para o bem-estar social coletivo. Se eles vivem, a dedicação deles é essa, exclusivamente, então eles têm o direito de ser mantidos pelo povo. E como é que eles são mantidos pelo povo? Através dos impostos. Lógico, eu estou aqui desconsiderando essa questão de corrupção e tal, essas mazelas. Mas o pensamento fechadinho é esse. Ou seja, enquanto a população em geral, o povo em geral, está nas suas atividades, tem um grupo de cidadãos que estão enfrentando, abandonando toda a sua vida, toda a sua carreira, para se dedicar àquilo. Então, se eu estou me dedicando àquilo, é necessário que aquilo me mantenha. Ok? Então, o político trabalha para o povo, para o bem-estar social coletivo do povo. Então, o povo precisa, eles têm o direito de ser mantido pelo povo. Entende? Então, é só para fazer uma ilustração paralela. Então, se alguém hoje decide viver, entregar sua vida para a pregação do evangelho, então ela precisa tirar o sustento do evangelho. E aí Ellen White afirma, Paulo afirma, e Deus já afirmou lá no passado, né, lá nos tempos de Adão, como a gente viu aí anteriormente, que os recursos para sustentar a obra de Deus é dízimo e oferta. Compreende? Então, é daí que os missionários, eu vou dizer obreiro de dedicação exclusiva, porque aí você engloba todas as funções, pastores, obreiros, missionários, enfim. Então, obreiros de dedicação exclusiva, eles precisam ser mantidos para que o evangelho avance. Porque nem todo mundo vai ter essa disposição, nem todo mundo vai querer abandonar os seus trabalhos, as suas profissões, para se dedicar ao evangelho. Nem todo mundo é chamado para isso. Então, quem não é chamado para esse ministério exclusivo, né, de dedicação exclusiva, então, eles vão manter essas pessoas que vivem de dedicação exclusiva. Foi assim nos levitas também. Deus das 12 tribos, Deus chamou uma para dedicar só para as coisas sagradas. Hoje não é diferente. Embora não sejamos levitas, aqueles que vivem de dedicação exclusiva ao evangelho, embora eles não sejam levitas reais da descendência de Arão, né, de Levi, aliás, mas são levitas espirituais, porque eles voluntariamente, atendendo ao chamado de Deus, estão dedicando suas vidas plenamente ao evangelho. É por isso que Paulo disse aí, dados que o Senhor também falou, que o trabalhador é digno do seu salário, que quem prega o evangelho vive do evangelho. Ok? Continuando aqui, diz assim: Deus tem o direito sobre nós e tudo o que temos. Seu direito está acima de qualquer outro direito. Aliás, o seu direito está acima de qualquer outro, de qualquer outra pessoa. E, em reconhecimento desse direito, ele ordena que lhe demos uma parte proporcional fixa de tudo o que ele nos dá.
Essa parte específica é o dízimo. Sob a direção do Senhor, foi-lhe consagrado nos tempos mais remotos. Então, o dízimo, ele tem fundamentos eternos, aliás, os fundamentos eternos do dízimo, né, os princípios, né, eternos que fundamentam o dízimo, ele tem essa conotação de eternidade porque o princípio dele está na glória de Deus, no poder de Deus, no reconhecimento das dádivas que Deus nos dá. Então, por isso que eles têm princípios eternos. O dízimo foi separado para o sustento, olha só, o dízimo foi separado para o sustento dos que ministravam no santuário. Porque, assim, Deus estabeleceu o dízimo é para Deus. E Deus decidiu dar o dízimo, né, em herança aos levitas, porque os levitas não podiam ter terra. As terras que os levitas moravam eram doadas pelo povo de Israel, pelas tribos. Eles tinham que separar uma terra para os levitas, né, que habitavam em cada tribo, habitavam os levitas, espalhados, né, pela nação inteira. Então, Deus diz lá em Números, no Pentateuco, né, repetidas vezes, Deus diz assim: aos levitas deu o dízimo em herança, porque eles não tiveram herança na terra. Percebe? Porque a herança deles era o santuário. Então Deus pegou o dízimo que o povo dava para Deus e Deus decidiu manter os levitas, porque Deus tirou os levitas da herança e eles não iam ficar desamparados. Deus amparou os levitas com os dízimos. Ok? Deveria ser dado das primícias de todas as suas rendas e, juntamente com as dádivas e ofertas, prover abundantes meios para a manutenção do ministério do evangelho para aquele tempo. Então, né, é como se diz, a, 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 a obra de Deus, né, a causa de Deus, ela não é um comércio, certo? Não é um comércio. Para que os obreiros de Deus se mantenham, eles não vão mercadejar a palavra de Deus. Eles vão pregar e o povo vai mantê-lo. É assim, o princípio é esse. Você cuida da nossa vida espiritual, você está aqui para planejar meios e métodos, né, diante da palavra de Deus para alimentar o povo espiritualmente. E nós vamos te manter. Era essa troca que Deus queria que o povo entendesse. Ou seja, para a manutenção das coisas sagradas, Deus separa um povo exclusivo. E o restante do povo que vai receber essas bênçãos espirituais vai manter essas pessoas para que elas fiquem dedicadas exclusivamente em prol disso. Deus não requer menos de nós do que requeria do seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores hoje. Pelo contrário, né, ela diz aí, mas maiores do que as concedidas ao antigo Israel. Gente, que texto poderoso. Ela está dizendo assim, que Deus ele não está exigindo menos de nós do que ele exigia do povo de Israel. E ela dá o princípio aí. Porque as bênçãos que nós estamos recebendo hoje são muito maiores do que Israel recebeu. Seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos. A grande obra missionária para a salvação de almas deve ser levada avante. Então, hoje, a gente já falou, né, em outro estudo, em outro capítulo, que os desafios hoje para a pregação do evangelho são muito maiores do que era para Israel. O mundo hoje está mais condescendente, o mundo hoje está mais libertino, o mundo hoje está mais perseguidor do povo de Deus. Já era no passado, hoje está muito mais. A globalização, o advento da internet hoje, por um lado, facilitou, que através dos meios digitais eu posso alcançar muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, pelos meios digitais também, vamos dizer assim, o avanço do pecado também aumentou. Então, os desafios missionários hoje, queridos, são enormes, muito mais do que a de Israel, muito mais.
a quantidade de pessoas que tem no mundo são muito maiores do que na época né, de Israel, do que nos tempos bíblicos. A população mundial era muito menor, percebe? Então, os desafios são muito grandes. Então, se Deus exigia a fiel contribuição do povo para a manutenção dos levitas, para que eles pudessem confortavelmente e livremente, sem se preocupar com buscar, entre aspas, com buscar o pão de cada dia, para justamente se dedicar na salvação de pessoas, então, hoje, a necessidade é muito maior. Além disso, Ellen White está reforçando a ideia de que as bênçãos que são derramadas hoje no meio do povo de Deus são maiores do que foram concedidas para Israel. Com o dízimo e as dádivas e ofertas, Deus fez ampla provisão para a sua obra. Deseja que o ministério evangélico seja plenamente suprido. Reclama o dízimo como seu. Deus reclama o dízimo como seu. E este deve ser sempre considerado uma reserva sagrada. Ou seja, o dízimo precisa ser considerado uma reserva sagrada, a ser colocada no seu tesouro para o bem da sua causa, para o avanço da sua obra, para enviar mensageiros, seus mensageiros às partes mais distantes da terra. Ou seja, é aquela história, né? A gente não vende nada para manter a obra. Então, a obra Deus estabeleceu a manutenção da obra por meio dos dízimos e ofertas. E ele diz aí, né? Ela afirma aí, ó, reclama o dízimo como seu. Deus diz, é meu, você não pode mexer. Aí a gente já falou alguns capítulos atrás que tudo é de Deus, né? Tudo pertence a Deus. Tudo, todas as coisas e todas as pessoas, tudo pertence a Deus. Então, se você recebe, sei lá, R$ 2.000 de salário, por exemplo, os 2.000 pertencem a Deus. Mas Deus é tão bom que, para manter a obra, Deus é tão milagroso, ele é tão poderoso, aliás, que veja o milagre. Deus, para manter a obra, não precisa de todo o seu recurso. Ele te deu R$ 2.000 de salário. Mas para manter a obra dele, ele não precisa dos teus 2.000. Ele só precisa dos dízimos e das ofertas, que percentualmente é muito menor do que o salário todo. O salário todo é 100%, o dízimo é 10%. A oferta, que é chamada aí de oferta alçada, oferta sistemática, ou a gente chama aqui de pacto, né? Hoje, atualmente, chama pacto de oferta, ou seja, são as ofertas sistemáticas. Ou seja, quando você soma a porcentagem que você define para a oferta sistemática e os 10% do dízimo, você vai perceber que a porcentagem é muito menor do que o maior valor que ficou com você. Então, se você pensar só no dízimo, é 10%, você tem R$ 2.000, você tira 20. Aliás, você tira 200. Né? Você separa 200, é de Deus. Dos 2.000 que ele te deu, 200 é dele. Não é seu. É só 1.800. Ok? E, além disso, uma porcentagem das ofertas. Ou seja, quando você faz a conta, a maior parte ficou com você. Então, veja que Deus maravilhoso. Ele consegue operar o milagre da pregação apenas com uma parcelinha pequena do que ele coloca na sua mão. Agora, tudo é dele. Mas ele é tão bom que ele deixa a maior parte com você, para você comprar sua roupa, comprar sua comida, manter sua família, e que Deus dá conta de manter a obra só com o pedacinho que você deixou. Por quê? Porque é o seu pedacinho, com o pedacinho do João, com o pedacinho da Maria, com o pedacinho da Joana, com o pedacinho do Manuel, e esses pedacinhos vão se somando, e esses pedacinhos conseguem manter os obreiros no mundo todo. Agora, se você parar de doar, você vai estimular outros a pararem de doar, e a obra de Deus vai definhando. Os obreiros não vão poder mais não vão poder mais trabalhar com dedicação exclusiva na salvação de pessoas, porque o recurso vai faltar, eles vão precisar se manter, vai precisar manter a sua família, então ele agora vai ter que procurar um trabalho e vai dividir o tempo entre trabalho e pregação. E esse não era o plano de Deus. O plano de Deus é que tivesse um povo escolhido, separado, para cuidar apenas, né? Porque Deus quer cuidar da saúde do povo, aí Deus chama alguns para ser médico.
Deus quer cuidar da educação das pessoas. Aí Deus vai colocar algum com a missão de ser professor. Né? Deus precisa educar as crianças. Então, Deus vai colocar o dom das mulheres para que elas fossem mãe, para educar as crianças. Então, Deus chama cada indivíduo para um ministério e chama um grupo para ser ministro em tempo integral. Como eles não podem trabalhar, os recursos vão vir da onde? De quem trabalha. Você consegue compreender isso? É chamado. Então, foi os dízimos e as ofertas. Deus estabeleceu, ela diz aí, na primeira frase dessa citação que está aí na sua tela. Com o dízimo e as dádivas e ofertas, Deus fez ampla provisão para a sua obra, para essa obra. Né? Ele deseja que o ministério evangélico seja plenamente suprido, mantido. O dízimo é dele, ele diz. Ele reclama o dízimo como seu, e este deve ser sempre considerado como sagrado, uma reserva sagrada. Ou seja, você já tem que ter a ideia de quando você recebe, você sabe quanto vai ganhar de salário, que aquilo tudo não é seu. Tem uma parte ali que é de Deus. Qual é a parte? O dízimo, que é 10%, e o pacto. Pastor, por que o senhor não está falando da porcentagem do pacto? Porque a porcentagem do pacto, Deus deu livre arbítrio para você definir. Se é 5%, se é 10%, se é 15%, se é 20%, se é 30%. Eu conheço pessoas que dão 30% de pacto. Eu conheço pessoas que dão metade do pacto. Você dá 10 de dízimo e 50 de oferta. Tem gente que não ganha tanto, então eles faz pacto menor, faz pacto de 10%. A maioria das pessoas, das pessoas que eu conheço, elas devolvem para Deus 10% é dízimo e outros 10% é de pacto, de oferta, entendeu? Então, essa parte é sagrada, os dízimos e as ofertas são sagrados ao Senhor, porque Deus mantém a sua obra através não é só dos dízimos, também tem uma quantidade grande de pessoas que só devolvem o dízimo, não dá R$ 1 de oferta. É fidedigno no dízimo, não falha nem um mês. Mas quando você vai ver o relatório de ofertas voluntárias, de ofertas sistemática, é zero. Então você precisa entender que dízimos e ofertas são sagrados. Dízimos e ofertas sistemáticas são sagrados. Pertence a Deus. É através deles que o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Beleza? Já estou terminando. Deus põe sua mão sobre todas as coisas, tanto sobre os homens como suas posses. Pois tudo lhe pertence, as coisas e as pessoas, tudo pertence a Deus. Ele diz: eu sou o dono do mundo, meu é o universo, e quero que consagreis ao meu serviço as primícias de tudo o que eu, com as minhas bênçãos, faço chegar às vossas mãos. Então, ele vai estar trazendo para nós que essa é a fala de Deus acerca das coisas e das pessoas. Ok? Então, eu sou o dono do mundo, Deus diz. Meu é o universo e quero que consagreis ao meu serviço as primícias de tudo que eu, com as minhas bênçãos, faço chegar às vossas mãos. Primícias que é a primeira parte. O primeiro pedaço pertence a Deus. Esse primeiro pedaço é dízimo de oferta. Beleza? Deus põe sua mão sobre todas as coisas. Ah, perdão. Beleza, está aqui. Complementando aí a citação, né? Embaixo, a última frase. Ele diz: Deus exige ele, né? Ó, eu vou ler a citação toda, né? Ela é repetida, mas acrescentada a última frase. Deus põe sua mão sobre todas as coisas, tanto sobre os homens como as suas posses, pois tudo lhe pertence. Diz ele: eu sou o dono do mundo, meu é o universo, e quero que consagreis ao meu serviço as primícias de tudo que eu, com as minhas bênçãos, faço chegar às vossas mãos. Aí Ellen White diz: exige ele esse tributo como prova da nossa fidelidade a ele. Eis.
Olha a pressão aí. Deus não quer fidelidade verbal. Deus quer fidelidade factual. Vou repetir. Deus não quer fidelidade verbal. Deus quer fidelidade factual. Significa isso, pastor. Ó, tem muita gente que é fiel de boca. Ah, eu sou fiel. É como o apóstolo Tiago diz assim: você crê que Deus é um só? Creio. Você diz com a boca. Aí ele diz assim: ah, também, os demônios também creem e tremem diante do Senhor. Tiago diz: a fé sem obras é morta. A fé sem uma ação concreta, você confessa, né? Aliás, você professa uma realidade. Você, professar é falar. Você diz: eu creio em Cristo. Aí, cara, beleza. Aí a pessoa vai observar as suas ações. Aí eu, opa, mas essa pessoa que está dizendo que crê em Jesus, ela não tem as atitudes delas, ó, as ações dela não comprovam isso que ela está falando. É isso que Tiago está dizendo lá, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé ela só se estabelece diante de ações que demonstrem que aquela fé existe. Então, Deus ele não quer fé verbal, fé só pronunciada, ele quer fé vivida. Então, Deus exige que esse tributo, que tributo? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Esse tributo, né, porque a Bíblia chama o dízimo e oferta, a Bíblia a propriamente dita, né? Tributo é imposto, né? Ou seja, imposto não se sonega, imposto se paga. Então, em várias passagens bíblicas, os dízimos e ofertas é chamado de tributar ao Senhor. O que é tributar? É impostar, é pagar imposto. Tributar é pagar imposto, né? Então, tributar ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. O que isso quer dizer? Você talvez pensou que tributar é qualquer outra coisa. Tributar é pagar um imposto que é devido, em honra, em louvor, entendeu? Então, ou seja, o dízimo é uma prova de nossa fidelidade a Deus, né? Alguns dizem, né, brincando, que a carteira, né, o bolso, é a última coisa que se converte do ser humano. Aí, às vezes, nem se converte. Converte tudo. O cara deixa de beber, deixa de fumar, deixa de adulterar, passa a louvar a Deus, até prega o evangelho, mas a carteira dele não está convertida, não. Aí muita gente brinca assim, é porque a carteira não entrou no tanque, né? Quando foi batizado, o cara tirou a carteira, tirou a chave do carro, tirou tudo, né? Só entrou ele, né? Mas essas são as brincadeiras que a gente observa aí, né? No meio religioso. Mas veja, ela está dizendo aí, Deus exige esse tributo, dízimo e oferta como prova da nossa fidelidade a Deus. Então, por quê? Porque Deus tem. Eu não consigo fazer essa medição. Eu não tenho como olhar para vocês e dizer assim, fulano é fiel, plenamente. Mas Deus sonda os corações. Você entende? É como ele diz assim, ó. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Está lá em João, no Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí ele fala, em outra passagem, ele diz assim: aquele que diz que me conhece, ou seja, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Percebe? Porque Deus, a fidelidade não é verbal. Deus não quer fidelidade verbal. Deus quer fidelidade factual, em fato. A palavra factual vem de fato. Ou seja, o fato é ação concreta. E aí, Deus mede a nossa fidelidade pela prática, pela a devolução prática dos dízimos e ofertas. Se eu não estou devolvendo dízimos e ofertas para Deus, eu sou infiel. A nossa fidelidade, quando eu digo é medida, preste bem atenção, a nossa fidelidade é medida nos dízimos e nas ofertas. E essa medição quem faz não sou eu, porque eu não estou vendo se você está devolvendo isso. Eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo, mas Deus está.
Então, é Deus que está fazendo essa medição e não eu. Não o seu irmão de banco da igreja, não. Essa medição que está fazendo é Deus. E outra coisa, né? Para nós que somos adventistas, sabemos, essas são instruções de nossa irmã Ellen White, profetiza do Senhor. Se a voz de Deus aqui está falando também, né? Ela continua dizendo assim: pertencemos a Deus, somos seus filhos. Deixa eu, antes de ler essa citação, viver um negociamento aqui. Pastor, mas eu não tenho trabalho. Tudo bem. Dízimos e ofertas são coisas percentuais, né? São valores percentuais. Dízimo é 10%, oferta também é um percentual. Vamos supor que seja 10% também. Se você não trabalha, você não tem renda, né? Então, 10% de nada é nada. Para quem não trabalha, a sua fidelidade vai ser medida, Deus vai medir ela em outras coisas. Vai medir em dedicação, em serviço, né? Não que quem tem trabalho e devolve que tem trabalho e renda, Deus também não vai medir nessas coisas, porque também, se Deus mede minha fidelidade, porque o ser humano, ele é interessantíssimo, né? O ser humano é uma benção. Tá bom, então se Deus mede minha fidelidade pelos dízimos das ofertas, eu vou ser fiel nos dízimos das ofertas, não vou fazer mais nada. Não é por isso aí, não é 8 e 80, você percebe? Mas nós devemos ser fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida, entendeu? Em todas as áreas da nossa vida. E se você tem renda e não devolve dízimo, não é fiel nos dízimos e nas ofertas, então você é infiel a ele nessa área. E eu vou dizer mais, viu, irmãos? Se tem uma coisa que eu não posso medir jamais, é a espiritualidade de ninguém. Só que quando nós identificamos, né, eu como pastor, a gente tem acesso, né, às contribuições dos irmãos, porque tudo na igreja é registrado, né? Na igreja adventista, o irmão ele contribui com o valor, o sistema, as pessoas responsáveis pelo Ministério das Finanças na igreja vai lá e digita tudo no computador. Pega aquele valor, deposita na conta bancária e o nosso, para quem não sabe, né? Só para quem não sabe, mas você que já é da igreja já sabe. Quando nós entregamos ali a nossa salva com o nosso cartãozinho ali, o envelope, tem um papelzinho com o nome da gente e o valor que a gente está contribuindo e o que é aquilo, se é dízimo, se é oferta de sacrifício, se é contribuição para Novo Tempo, enfim. Todo aquele valor ali é digitado no sistema. Então, só o pastor e o tesoureiro, né, o líder das finanças, ele tem acesso a essas informações. Então, eu não tenho como medir se uma pessoa é espiritual ou não. Só que pela experiência e pelos testemunhos que nós vemos, a, a não devolução dos dízimos e das ofertas é a última coisa que o membro deixa de fazer quando está fraco espiritualmente. Se ele parou de devolver dízimo e oferta, é porque a gente não tem como, veja, quero que você entenda isso, nós não temos como medir a espiritualidade de ninguém, só quem mede é Deus. Mas os dízimos e as ofertas também é um termômetro espiritual do indivíduo e da igreja. Quando alguém deixa de devolver dízimo e oferta, e a experiência, as estatísticas mostram que não devolver dízimo e oferta é a última coisa que o irmão faz na vida espiritual dele, que ele deixa de fazer. Então, se ele parou de devolver dízimo e oferta, mesmo tendo renda, que pode ser que ele está desempregado, ok. Mas se ele tem renda mensalmente e ele não está devolvendo dízimo e oferta, então pode ter certeza, ele não está lendo a Bíblia mais, ele não está orando e não está participando das movimentações missionárias. Ou seja, se um cristão genuíno não ora, não lê a Bíblia e não se movimenta nos engajamentos missionários, esse camarada está morto espiritualmente, esse irmão. E aí a igreja acaba se tornando irrelevante para ele, porque ele não está orando, não está estudando a Bíblia, não está pregando o evangelho para ninguém, a igreja deixa de ser relevante. E aí lembra que eu falei aos estudos passados? Aquilo que não é importante para mim, eu não invisto nem meu tempo, nem meu dinheiro. Então, quando a igreja deixa de ser importante para a pessoa, então ela deixa de investir na igreja. Ela já não está investindo em oração, já não está mais investindo em estudo da palavra, não está mais investindo em pregação do evangelho, e aí o dinheiro vai ser uma consequência natural dessa apostasia.
E aí acaba a pessoa saindo da igreja. Então, embora nós não temos como medir a espiritualidade de ninguém, porque isso é coisa de foro íntimo, mas o dízimo e a oferta consegue medir isso. E por isso que Ellen White diz essa citação aí, que Deus exige esse tributo como prova da fidelidade. Ok? Continuando aqui, já estou no final. Esse é o último slide, deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Não, esse é o penúltimo slide. Falta só esse mais um. Pertencemos a Deus, ela diz. Somos seus filhos e filhas, seus pela criação e seus pela redenção. Deus nos criou, fomos dele, porque foi criado por ele. Aí a gente se perdeu no pecado. Aí vem Jesus e redime a gente na cruz. Então a gente pertence a Deus duas vezes, pela criação e pela redenção. A mente, o coração, a vontade e as afeições pertencem a Deus. A nossa mente, nosso coração, a nossa vontade e as nossas afeições pertencem a Deus. Do Senhor é o dinheiro que nós manuseamos. Todo bem que recebemos e desfrutamos resulta da benevolência divina. Mais claro do que isso, irmãos, não tem. A voz profética da igreja. Do Senhor é o dinheiro que você manuseia. Você manuseia o dinheiro? É de Deus. Você ganha quanto? R$ 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não interessa quanto você ganha. É de Deus. Todo ele é de Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus bondoso. Só quero uma partezinha, chamada dízimo, 10%, e outra partezinha de oferta, que é o percentual que você aí que define. O restante fica na sua mão, que Deus bondoso. Deus tinha o direito de dizer assim, tudo é meu, me devolva tudo, 100%. Deus podia fazer isso, que ele é o dono do ouro e da prata, mas ele não faz isso. Ele só quer que você seja fiel no pouquinho que ele está te pedindo. Porque ele disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sabe o que é o sentido dessa parábola que Jesus apresenta para os discípulos? É assim, o fiel no pouco aqui não é, preste atenção, o fiel no pouco é o que você entrega para Deus aqui, é pouco. Se você for fiel, porque, R$ 10.000 eu ganho, né? Vamos supor, alguém aqui está me ouvindo, eu ganho R$ 20.000. O que é dízimo? 2.000. O que é oferta? Não, se o pacto for igual ao dízimo, 2.000. 4.000, 20.000, 16.000. É seu. Em relação ao que você ganhou, o que você entregou para Deus é pouco. Então, quando Deus disse, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, ele está falando dessa prova de fidelidade. Dízimos e ofertas. Ou seja, se você é fiel nesse pouquinho chamado dízimo e oferta, que é pouco, né? Aliás, para você que não sabe também, tudo que Deus nos pede é o mínimo, tudo. Tudo que Deus nos pede é mínimo. Beleza? E aí diz, se você for fiel nesse mínimo, eu te colocarei sobre o muito, sobre a abundância. A abundância é a eternidade, que não terá fim. Nada na eternidade terá fim, nada. A nossa vida não terá fim, a nossa saúde não terá fim, o nosso louvor não terá fim, os nossos dentes não terão fim. Então, o muito que Deus vai colocar a gente é na administração da eternidade. Mas a gente, para isso, tem que ser fiel na terra. Então, se você não. Imagina, se eu e você não conseguimos entregar o mínimo em dízimo e em oferta, meu amigo, não vamos ter condições nenhuma de administrar a eternidade. E para terminar, Deus diz assim: Deus é o liberal doador de todo bem e deseja que, da parte de quem recebe, haja reconhecimento dessas dádivas que provém todas as necessidades do corpo e da alma. Deus só exige o que é seu. A primeira parte é do Senhor e deve ser usada como um tesouro que por ele lhe foi confiado. O coração despido de egoísmo despertará quanto ao senso da bondade
e do amor de Deus, e será levado a vivo reconhecimento de suas justas reivindicações. Então, queridos e amados, Deus, ele só exige o que é seu. E ao fazer isso, ao devolver os dízimos e as ofertas, você precisa entender que eles têm caráter eterno, porque foi estabelecido na eternidade. Desde Adão, desde a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão não podia tocar, passando também pelo sábado, que não podíamos tocar nessa parcela do tempo. Deus também definiu que os dízimos e as ofertas seriam consagrados ao Senhor. Nele não poderíamos tocar, porque esses valores pertencem a Deus para a manutenção da sua obra na terra de salvação das pessoas. Queridos, queria que você entendesse isso agora, para terminar. Dízimos e ofertas é um recurso que redunda em salvação de almas. Ser infiel no dízimo, ser infiel nas ofertas, é deixar almas perecendo no inferno. Porque se você não recebeu um recurso que vem das mãos de Deus, olha a sacracidade desses recursos. Deus a gente leu, né, uma citação aí que diz que essa reserva é sagrada, diz a oferta. Se nós não entregamos para Deus, a gente vai usar para o nosso bel prazer. E se nós usamos esse valor, ó, a parte que fica com a gente já usou para nós. Não usou para salvação de almas. A gente usou para comprar roupa, para comprar comida, tal. Beleza, nossa necessidade, mas não foi usado para salvação de almas. O que ficou nas nossas mãos, né? Aí os dízimos e ofertas, que deveriam estar nas mãos de Deus para salvar almas, você também usou. Então, aquele recurso é como se fosse menos almas no reino de Deus. Foi menos um pregador que deixou de ir. Foi menos uma Bíblia que deixou de ser impressa. Foi menos uma igreja que deixou de ser construída. Você entende? Se você reter aquilo que Deus consagrou para salvar almas, Deus consagrou, diz-me. Não, e tira isso da cabeça, tira isso da cabeça. Entende? O dízimo é para enriquecer o pastor anda de carro, de viajando, esqueça isso. O carro dos pastores, nós usamos o nosso carro para o serviço da obra. Para onde? Pode perguntar a qualquer pastor da igreja adventista. Para onde a gente vai de carro. Para onde a gente for. Pregar o evangelho em qualquer lugar, a gente vai de carro. Então, o carro é um instrumento de trabalho na vida do pastor, não é luxo, é instrumento de trabalho. Nosso carro, ele nos leva para pregar o evangelho, para salvar pessoas. Mas vamos lá, tirando esse adendo. Se você retém o que Deus consagrou, dízimo de oferta para a obra, ou seja, para salvar pessoas, se o adorador de Deus não entrega esse recurso que Deus consagrou, Deus disse é sagrado, santo é o Senhor. Está lá, escrito em vários textos da Bíblia. Deus separou esse recurso, colocou nas suas mãos e disse, é para a obra, para salvar as almas que estão perecendo no inferno. Aí você, não vou dar não. Pessoas assim, infiéis nos dízimos e ofertas, estão sendo responsáveis por muitas almas no inferno. Eu queria que você entendesse isso de verdade. Então, é sagrado, é de Deus, não conte com esse valor para nada. Esse valor, como a gente viu em outros capítulos, deve estar na tesouraria da igreja, deve estar na tesouraria do Senhor, na casa do tesouro. Beleza? É isso. Quantos de vocês aqui querem entenderam que os dízimos eles têm princípios eternos? Porque Deus estabeleceu isso muito antes de existir povo de Deus na Terra. Desde o Éden, Deus já deu esse princípio para Adão, do dízimo, de alguma parte
que todas as... E isso aqui para você entender também. Todas as coisas, a Bíblia diz que todas as coisas pertencem a Deus. Só a Deus pertence todas as coisas. Então, a nós, não, tudo não pertence a nós, não. Só uma parte. Por isso que Deus pede a parte de tudo que Ele nos dá, uma parte tem que voltar para Ele. Para que a gente reconheça que só Ele é dono de tudo. E esse princípio de que só Ele é dono de tudo é um princípio eterno. Então, o dízimo está fundamentado nessa base. E as outras coisas que a gente falou, importantes para a pregação e a salvação de almas. Entendeu? Que Deus abençoe tua vida. Que Deus te faça feliz quando você separar aquele recurso, colocar no seu envelope ou fazer sua transferência bancária para a conta da igreja, você faça isso com muita voluntariedade, com muita liberalidade e com muita alegria. Que Deus te faça fiel nos dízimos, nas ofertas, no estudo da Bíblia, na oração e no movimento missionário, no engajamento missionário. Que Deus te faça fiel mordomo dos seus dos recursos que Ele coloca em suas mãos, sejam financeiros, sejam espirituais, sejam materiais de toda sorte. Vamos orar? Oremos. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo estudo desse livro maravilhoso, com base na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não tocarmos naquilo que o Senhor consagrou em tempos eternos. Que quando o Senhor entregar nas nossas mãos a nossa renda, que possamos com alegria separar e devolver ao Senhor o que te pertence. Que possamos, coloca isso na nossa mente, abre a nossa mente, Senhor, e encaixa isso de alguma maneira, para que sejamos fiéis depositários da tua obra. A obra ainda carece de muitas pessoas para pregar o evangelho em muitos lugares. E por isso, Deus, o Senhor faz o teu povo prosperar para que os recursos cheguem na obra missionária. Por isso, Deus, faz o teu povo prosperar. Que cada um daqueles que estão ouvindo esse vídeo, estão assistindo, estão acompanhando essa jornada, que a tua mão faça todo o teu povo prosperar. De modo que os recursos que o Senhor colocar em nossas mãos, possamos retribuir isso em dízimos, em ofertas sistemáticas, de forma liberal, voluntária e generosa, para que o evangelho possa ser pregado em todo o mundo e a obra do evangelho termine o mais rápido possível, para que possamos estar na eternidade contigo. Por isso, Deus, se tem alguém aqui que está pecando nesse aspecto, que está falhando na devolução de dízimos e ofertas, que o Senhor nos perdoe. Perdoe como um povo e nos reabilite em fidelidade plena e genuína. Que a tua graça esteja conosco, derrama tua bênção e teu poder sobre nós. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso, meus amados. Foi bom estar com você aqui, compartilhar esses estudos. Esse capítulo de hoje foi uma bênção, né? Então, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço, fique com Deus e tenha um bom dia.